Mourão, um livro. Você quer um exemplo de amor? Você quer um exemplo de entender o seu ser como um ser humano? Ou quer uma reflexão sobre a organização social da sociedade? Perguntasse para você assim, Mourão, eu só posso... Agora eu peguei o Rafael. É difícil fazer qualquer pergunta pro Mourão, porque ele já ele te coloca para uma reflexão que você fala assim, eu vou precisar de uns 5 dias para entender essa pergunta. Fala, 3 livros então. 3 livros. Caminhos de Nostradamus. Eu acho que os Caminhos de Nostradamus, ele mostra um ser humano que eu não... Eu falei esses dias aí para um grupo de amigos. Nostradamus, a gente fala assim, alguém está falando... Agora você falou assim, o Mourão está pegando um lunático que previa o futuro, não é isso? A impressão que nós temos. Mas o Nostradamus era um cara extremamente apaixonado, né? E ele perseguiu a paixão dele a vida toda. E também, Nostradamus foi o cara mais perseguido. É isso que eu ia falar. Pela igreja. Criticado, perseguido. Era louco e... Perseguido no ponto de vista policial, fisicamente por 50 a 55 anos. Desde a idade de 6, 7 anos, né? Então, é uma história que as pessoas conhecem. Então, é uma biografia dele, mas mostra um lado maravilhoso do amor e das coisas que a vida nos pregam. A questão do filho dele. Você deve ter conhecido um pouco da história do filho. Uhum. É um livro que vale a pena ler. Eu falo que as mulheres vão gostar de ver o Nostradamus, se apaixonar por ele. Aí eu acho que, em termos de raça humana, de evolução, do ponto de vista biológico e espiritual, né, Evolução Espontânea do Lippe é um livro maravilhoso também. Eu não fiz ciências exatas, eu não conhecia um pouco da biologia, né? E a gente foi aprender, foi ali que eu até derivei, né? Eu fui ler um outro livro chamado Física Quântica para Amadores, porque eu queria entender Einstein, mas eu não... O que eu ia falar de física quântica? Eu não conheço nem superficialmente, né? E eu queria entender porque Einstein... Se você quer dizer o seguinte, como é que pode Einstein, que você deve imaginar Einstein como um cara ateu, agnóstico, sim, alguma coisa semelhante, sim, mas não é. As melhores frases de Einstein estão ligadas a Deus. A espiritualidade. A espiritualidade. Então, precisa entender isso, porque só lendo esse livro você vai entender a ruptura que houve na cabeça desse cientista que escreve esse livro chamado Evolução Espontânea. E ele é maravilhoso. Agora, do ponto de vista de história brasileira, eu não vou nem falar de um outro quarto livro de história mundial, eu ficaria aí para entender um pouco da nossa história brasileira, o 1808, 1822, 1889, né? Porque eles mostram um lado de um... A gente acha que a independência do Brasil aconteceu assim, aquela espada que levantou. O pós foi traumático, né, que a gente não aprende no colégio, e quanto que nós mantivemos a dimensão continental deste país, coisa que não aconteceu com a América Espanhola, sim, que se dividiu em diversos países, e nós mantemos a unidade nacional graças a Dom Pedro. Né? Dom Pedro e quem mais? Mourão. Lord Crockley. Aí. E vai ler o livro, pelo menos. É isso que eu ia falar, pesquisa aí também, que não é aula de história aqui.